Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Essa semana nós vamos começar as nossas comemorações dos nossos 26 anos na nossa casa, tão abençoada que tanto nos fortalece para a gente seguir nessa jornada com seus conhecimentos, com a energia da espiritualidade. Eu só tenho a agradecer a espiritualidade por nos abençoar com essa casa. Então, a melhor maneira que a gente tem para agradecer a elas é a nossa presença aqui hoje, jorrando luz sobre a nossa casa para que ela seja sempre abençoada, para que esteja aqui sempre existindo, para que cada vez mais pessoas sejam agraciadas pelas bênçãos que todos nós já recebemos. Então, e também quero dar parabéns às mulheres, né? Porque essa casa, quando ela começou, era um grupo de mulheres e que a gente reunia para estudar. E com esse desejo do conhecimento, a gente acabou tendo o desejo de abrir essa casa. Então foram mulheres guerreiras que tiveram essa disposição e essa coragem, porque a gente começou do nada, né, fazendo algumas campanhas para juntar algum dinheiro. E com essa dedicação a gente acabou abrindo essa casa e hoje é uma casa tão abençoada que todos estão aqui presentes. Depois vieram os homens, mas começou com as mulheres guerreiras. E a gente quis começar a nossa palestra hoje com uma mulher. Servindo o Dia das Mulheres com uma palestra começada com uma mulher para mostrar a força das mulheres nessa casa. Então seja muito bem-vinda, Daniela, que Deus te abençoe. E o nosso seminário será sempre com um tema voltado para os ensinamentos de Jesus. O seminário vai chamar Os Chamados de Jesus. Todas as vezes que ele nos alertou e nos chamou para a gente ser firme nessa determinação de seguir os ensinamentos dele. Então, que Jesus te abençoe, que você seja inspirada por ele. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a bênção da vida, a bênção do conhecimento dessa doutrina que sempre nos chama para o verdadeiro sentido dessa vida. Agradecer a espiritualidade que confiou no nosso trabalho, que tanto nos protege, mesmo a gente às vezes achando que não, que passamos por dificuldades, mas temos a certeza de que ela está ali, nos protegendo, nos inspirando, o melhor caminho a ser seguido. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que essa manhã seja uma manhã de paz, de alegria, e que possam no seu dia a dia guardar os ensinamentos que chegarão através da Daniela para vivenciar no dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Daniela, você. Bom dia. Bom dia. Que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, né? Ixi, Rafael, parece que você vai ter um trabalho grande aí como cinegrafista, de fazer minha cara aparecer aí. Vou abrir a tela aqui para facilitar para você. Então, gente, muito obrigada. Desde já, muito obrigada pela oportunidade. Né, que o nosso divino amigo Mestre Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Eu não garanto que eu não vá chorar, viu, gente? Eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz, mas eu sinto, enquanto estava aqui fazendo a harmonização através da música, eu já chorei. Então imagina a hora que eu estiver falando, que vier ali a emoção. Então não garanto que nós não vamos chorar, tá, meus irmãos? E o tema, brilha a vossa luz, um chamado para agir, mesmo em processo. Por que será que Jesus falou para nós, brilhe a vossa luz? Nós não vamos falar assim só sobre ser luz, mas como deixar a nossa luz brilhar. Porque todos nós já somos detentores de luz. Uns irradiam muito, outros ainda irradiam um pouco, mas mesmo assim nós não deixamos de ser luz. O ano passado eu estava organizando a amostra pedagógica da escola, pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Que é zero criatividade. E aí eu pensei em fazer umas caixinhas que tinham um recorte de um coração vazado.
E eu pensei, o que eu posso colocar dentro dessa caixinha para dar um efeito de luz? Pesquisei. Tinha aquelas velhinhas, não cabia dentro da minha caixinha. E achei na internet para comprar umas bolinhas desse tamanhozinho, que aí ela tira uma fitinha e ela fica brilhando. A gente pensa assim, ó, um negócio, uma bolinha desse tamanho vai brilhar alguma coisa. Gente, mas quando desliga a luz, vocês precisam de ver o efeito de iluminação que dá uma bolinha desse tamaninho aqui, ó. Assim somos nós. Mesmo que nós sejamos uma bolinha desse tamaninho aqui ainda, nós já temos um potencial de luz capaz de iluminar um lugar bem grandinho. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã tão espetacular de hoje. Jesus, ele falou essa fala originalmente, ela faz parte lá do Sermão da Montanha, e a fala original é a seguinte, um trecho, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Jesus aqui, ele não fala de visibilidade, ele não fala ali da fé escondida, nem daquela espiritualidade que é silenciosa por medo. Ele fala da luz que se manifesta através das nossas obras. Porque quando Jesus ele estava falando isso, era um cenário um pouco complicado, né? Ela faz parte do Sermão da Montanha. Jesus, ele estava no início ali do seu ministério público, no início ali da sua grandiosa tarefa, lá na Galileia, falando para quem? Falando para as pessoas que eram oprimidas ali naquela época, ali pelo Império Romano, o cenário que imperava ali a desigualdade social. E é tão interessante quando Jesus fala, brilha a vossa luz, nesse cenário de opressão, porque ele estava dando poder para aquelas pessoas se sentirem integrantes ali daquele contexto, se sentirem papel importante, mesmo diante da sua pequenez. E assim ele continua, ele falou naquele tempo e segue falando para nós, segue fazendo um chamado para todos nós, quando ele faz esse convite de brilhe a nossa luz. Ele nos incita ali a nos transformar através das nossas atitudes. Brilhe a vossa luz. E é interessante que ele não falou assim, brilhe a vossa luz quando você estiver pronto, não. Ele não deu essa condição. Ele nos chama, independente se nós estamos prontos ou não. Ele fala para nós, homens e mulheres ainda simples, inseguros, que estamos em constante construção, porque é uma convocação amorosa, não é uma cobrança. Esse chamado de brilha a vossa luz, ele não espera a nossa perfeição. Nós vamos usar para corroborar essa colocação aqui também uma lição da Joana de Ângeles que está lá no livro Tesouros Libertadores. A lição tem justamente esse título, Brilhe a Vossa Luz. E ela mostra a lição inteira, são quase 3 páginas, frente e verso da lição, que nós não precisamos esperar ficar pronto para servir. Que mesmo que nós estejamos ainda em aprendizado, nós já temos condição de fazer de brilhar a nossa luz. Ela dá até um exemplo muito interessante que ela fala assim, que o médico, ele não tem que estar saudável 100% para ele atender o paciente. E é tão interessante essa colocação aqui, porque se nós fôssemos esperar ficar 100% equilibrado, 100% já amando, 100% já perdoando, nós não iríamos sair do lugar. Nós não iríamos agir, trabalhar nunca, porque ainda vai demorar um monte de reencarnação para que a gente fique 100% em tudo. Então, mesmo nós ainda em construção, nós já vamos tendo condição de fazer essa nossa luz brilhar. Quem aqui, né? Quantas pessoas que tá ali construindo o sonho de morar na casa própria, sai do aluguel, tá ali construindo a casa, a maioria não espera a casa estar toda finalizada, com os mínimos acabamentos, para morar na casa, não.
grande parte da população, enquanto já tem ali o contrapiso, as paredes, as portas e a segurança para dar as portas e as janelas para trazer segurança e o telhado para não deixar pegar sol e chuva, já muda ali para morar. Porque mesmo em construção, aquela moradia já serve ali do seu objetivo. Assim também somos nós. Mesmo em constante trabalho para transformar as nossas oportunidades de melhoria em virtudes, nós já somos cooperadores da seara de Jesus aqui no planeta Terra. Essa luz, quando Jesus disse, ela não é santidade pronta, ela não é ainda a ausência de falhas e nem uma superioridade espiritual. Ele já é um indício, essa brilha a vossa luz, já é um indício, já é um convite que Jesus confia já no nosso caráter, no nosso poder de sermos misericordiosos, no nosso poder de exercer justiça, no nosso poder de já ter coerência em saber o que nós podemos fazer, o que nós já não podemos fazer. Porque esse brilhar aqui, quando Jesus falou, não é a capacidade de impressionar, não é brilhar para impressionar o outro, é tornar o bem em nós já perceptível. É viver de forma que alguém, quando for nos observar, já consegue ali perceber Deus no nosso comportamento, na nossa conduta. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu costumo observar as pessoas de outra religião, e eu acho muito bonito as pessoas, principalmente os nossos irmãos evangélicos, a capacidade que eles têm de exaltar Deus. Vocês já perceberam que eles não têm vergonha de falar, eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, é Deus que me guia? Vocês já observaram o tanto que eles têm orgulho de falar isso? E às vezes eu me pego pensando que nós espíritas, parece que nós somos um pouco tímidos nesse sentido. Parece que nós temos uma certa vergonha em falar de Deus, em falar de Jesus, em demonstrar que Ele rege a nossa existência, que Ele é aquilo que nos dá motivo para levantar todos os dias. E nós não deveríamos de ser tímidos nesse sentido. Nós deveríamos também ter orgulho de falar, é graças a Deus, é graças a Jesus que eu levanto da cama todos os dias, que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Se nós fizéssemos um parâmetro, meus irmãos, de como, se a gente pudesse imaginar como que seria a nossa vida sem o conhecimento da doutrina espírita que nós temos, é capaz que nós estaremos completamente perdidos nessa vida. Eu falo por mim, Daniele, eu já comentei isso em vezes anteriores, se não fosse o conhecimento da doutrina espírita, desde que eu tinha ali os meus 5 anos, de ter aceitado esse chamado de Jesus, eu estava completamente perdida. Jesus, quando ele fez essa convocação, na verdade, para brilhar a vossa luz, ele espera de nós esse engajamento nesse serviço. É difícil, sem sombra de dúvidas porque nós vivemos ainda num mundo de matéria, onde o chamado das coisas materiais brilha os nossos olhos, né? Mas nós não podemos deixar que esse chamado da vida material faça os nossos olhos brilharem mais do que o chamado de Jesus na nossa existência. Que é aquele de fazer a diferença, mesmo que de pouquinho em pouquinho, na vida das pessoas. Eu estou participando de um grupo de estudos do livro Boa Nova. Nós estamos estudando, ontem nós estudamos o 2º capítulo, que fala se eu não me engano, acho que é Pregações de Jesus, acho que se eu não me engano o título. E nós estávamos falando do tanto que esses discípulos, aquelas pessoas que aceitaram o chamado de Jesus, elas precisaram de ser corajosas. Como de fato é. Porque Jesus fez o chamado a elas e ele não prometeu nada. Não prometeu você vai ficar rico, você vai ficar poderoso, você vai viver eternamente aqui no mundo. Não prometeu nada relacionado às coisas do mundo, mas prometeu as coisas no reino de Deus, no reino dos céus. Graças ao amor e à boa vontade eram as ferramentas que Jesus usava ali para convencer as pessoas. Então elas precisaram de ser corajosas. Corajosas até para poupar sua própria existência.
Hoje, nós não precisamos de ter vergonha de falar, porque nós não vamos ser colocados em fogueira para morrer, né? Nós não vamos ser colocados em nenhum coliseu para as feras ir lá tirar a nossa vida. Nós não precisamos de nada disso, de ficar escondido numa gruta, no escuro, para falar de Jesus. Mas nós precisamos de travar uma luta interna, uma luta contra os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, a nossa prepotência, a nossa soberba. E Jesus conta com cada um de nós em aceitar esse chamado de fazer essa nossa luz brilhar. Num primeiro momento, travando essa batalha interna contra as nossas oportunidades de melhoria. E quando nós já começamos a trabalhar essas oportunidades de melhoria, quando vê, nós já estamos brilhando a nossa luzinha. Nem que seja ainda da bolinha que eu falei lá no início. Quando vê, nós já estamos verdadeiras lanternas, né? O meu pai, ele aposentou. O negócio dele agora, o hobby dele é mexer com eletricidade. E aí agora ele aprendeu a fazer lanterninhas de luz solar. Comprou as plaquinhas ali, faz o circuito e usa uns potinhos de plástico transparente. Ele lixa ali para tirar o brilho, para tornar opaco. O apartamento dele está cheio dessas luzinhas. Quando apaga a luz, vira um verdadeiro clarão dessas tentativas dele. E assim somos nós. Mesmo diante que nós estejamos ainda brilhando com os nossos potinhos de plástico, mas nós já fazemos a diferença naquele ambiente que nós estamos inseridos. Porque esse brilhar é tornar o bem visível. E como é que nós podemos fazer isso? Tendo boa intenção colocada em prática. Tem aquela frase, né, de que boa intenção o inferno tá cheio, né? Porque a boa intenção, ela precisa ser conectada com a nossa boa prática, com o nosso bom comportamento. É o gesto gentil quando seria mais fácil de reagir. Poxa, é tão mais fácil a gente demonstrar a nossa insatisfação, demonstrar a nossa raiva, demonstrar a nossa cólera, serve até como certo desabafo, né? Mas a nossa luz, ela brilha quando nós seguramos esse ímpeto de dar uma má resposta, de xingar ou de ofender a pessoa e nós nos colocamos ali gestos gentis ao invés dessas explosões que a gente costuma ter. No trato com as pessoas. Na forma ali com que nós orientamos alguém, na forma com a qual nós cumprimentamos uma pessoa, com a qual nós respondemos uma pergunta que talvez veio ali envolvida numa segunda intenção, ou veio de uma forma enviesada. São pequenas coisas que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia que faz com que a nossa luz brilhe. A decisão silenciosa de fazer o bem. Jesus, ele não quer que nós façamos grandes obras, não. Nem que a gente abdique da nossa família, nem do dinheiro que a gente já conseguiu juntar, se for o caso, para construir grandes coisas. Ele espera de nós esses gestos de gentileza no trato que nós temos conosco e no trato que nós temos com as pessoas que estão ao nosso entorno. Coisinha simples. Vivo falando disso, né? A gente fica até repetitivo, mas talvez a gente aprenda a fazer, né? A começar por mim, claro. É elogiar alguém de forma genuína. É colocar uma certa docilidade no tom da nossa voz. Esses dias eu tava pensando. Eu tenho um tom de voz alto e às vezes não é um tom de voz lá tão doce. E quando eu vou corrigir a minha Alice, o marido de vez em quando ele fala: Dani, presta atenção no jeito que você tá falando com a Alice. E eu vim pensando, e não é que é verdade? Porque por mais, ela não entende ainda que esse é o meu tom de voz, mas que eu tô corrigindo ela com amor. Por que eu não posso diminuir um pouquinho ali a entonação e usar de uma certa docilidade ali para falar com ela que tá em fase de desenvolvimento? E talvez essa reflexão vale para nós na forma de lidar ali com o aluno, se nós formos professor, de lidar com uma pessoa que está abaixo de nós, se nós estivermos num cargo de liderança, com o nosso marido, quando vai corrigir ele que é alguma coisa. Nossa, mas você não lavou esse copo aqui direito. Falar com jeito, né? Nossa, mas você não dobrou essa roupa aqui direito. Tudo são jeitos que nós podemos lidar com as pessoas que faz com que a nossa luz já vai brilhando. Tá fazendo sentido, meus irmãos?
A Joana de Ângeles, lá nesse livro que eu citei, no Tesouros Libertadores, ela ainda fala que esse brilhar à luz é não guardar a verdade apenas para nós, é conquistar é compartilhar todas as conquistas espirituais que nós já tivemos. Servir mesmo estando em processo de transformação. Esses espíritos superiores que reencarnaram aqui no nosso planeta Terra, agora eles reencarnaram numa forma de espírito equilibrado, de já espírito de luz. Mas eles não foram criados já espíritos de luz, não. Eles foram criados igualzinho a nós. Simples, ignorante. Mas por que eles já estão lá e nós ainda estamos aqui? Por conta das escolhas equilibradas que foram feitas ao longo das suas encarnações. Enquanto nós insistimos em dar trabalho para o nosso GPS, que está aqui dentro da nossa consciência, de que a todo momento ele precisa traçando um novo trajeto, eles não. Eles foram mais fidedignos às rotas que os GPS das suas consciências foram traçando. Eles desviaram menos das rotas e nós desviamos mais. Mas agora que nós já estamos equilibrados, que nós já temos clareza desse compromisso, nós já temos condição de ir tendo as nossas próximas reencarnações cada vez com menos desvios de conduta. Quando nós começamos a prestar atenção no impacto que as nossas escolhas podem causar na nossa vida e principalmente na vida do nosso próximo. Quando nós começarmos a tomar as nossas decisões, antes de tomar as nossas decisões, analisar, nossa, mas qual que é o impacto disso daqui? Nós vamos errar cada vez menos. E aí a nossa evolução vai dar um verdadeiro salto, esse nosso trabalho de reforma íntima. A Joana de Ângeles ainda fala que o serviço ativo é a caridade esclarecida. Quando ela fala aqui da caridade esclarecida, mostra para nós que a caridade ela é muito mais do que o serviço de assistencialismo, que às vezes nós temos o equívoco de comparar a caridade apenas com o serviço de assistência. Ele é necessário? Sem sombra de dúvidas, ele se faz necessário. Mas a caridade ela é muito mais além. Ela é aquele trabalho silencioso que nós fazemos de reconhecer os nossos defeitos e as movimentações que nós fazemos para transformá-las em virtude. Nossa, eu percebi que eu sou uma pessoa tão intolerante. Ok, louvável o esforço de reconhecer. Mas o que eu posso fazer a partir de agora para me tornar uma pessoa mais tolerante, então? Nossa, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade para guardar mágoa. Ok, beleza, ainda bem que fez esse levantamento. Mas o que eu posso fazer a partir de agora para ser uma pessoa que guarda menos mágoa? Talvez analisar o contexto de vida da pessoa que me ofendeu, talvez enxergar que ela não é só aquilo ali, que ela tem coisas boas, ela não é só aquele erro que fez com que eu guardasse a mágoa. Esses dias, ouvindo uma música no carro, tem uma banda que eu gosto muito, ela chama Reverb. As músicas são verdadeiras poesias. E tem uma música que chama Papo de Monge, se eu não me engano. E aí tem um trechinho na música que fala mais ou menos assim: a culpa pode até estar no outro, mas o perdão está sempre dentro de mim. Eu achei tão interessante essa frase que pra gente guardar mágoa, ok, alguém precisa fazer alguma coisa pra mim, então a culpa foi do outro. Mas o fato de continuar guardando aquele peso no meu coração ou de eliminar aquele peso é, sem sombra de dúvidas, único e exclusivamente a cada um de nós. Perdoar ou ficar guardando ali aquela nódia ainda no coração, né? O nosso grande engano é achar que nós precisamos melhorar para servir primeiro. É achar que quando eu me sentir seguro, eu me exponho. Quando eu já souber de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, do início ao fim, de cor, quando eu souber todos os capítulos do Evangelho, aí eu falo para todo mundo que eu sou espírita. Aí eu falo para todo mundo que eu aceitei o chamado de Jesus. Vai demorar demais, não vai? 1000 e tantas perguntas. 20 e tantos capítulos do Evangelho. É muita coisa para decorar primeiro, antes de falar, de expor para as pessoas que eu sou espírita. Eu aceitei o chamado de Jesus.
Não, do jeitinho que nós estamos, nós já podemos sim aceitar esse chamado e fazer a diferença já com esse chamado. Porque Jesus ele não exigiu perfeição prévia. Ele convida mesmo que nós estejamos ainda no início da caminhada. Eu vou passar agora uma cena. Deixa eu tirar aqui da modo de apresentação, porque eu não consegui colocar ela para passar automático. Não deve ser novidade para ninguém. É uma cena que está lá no capítulo 7 da primeira temporada daquela série magnífica The Chosen. Ah, é verdade, né? Viu as corridas partas ontem à noite? O Darius correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer pra mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de eu usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, indo? me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Apenas para este trecho, porque ele mostra, meus irmãos, essa pergunta de Mateus. Jesus convoca Mateus, né? Mateus, siga-me. E ele responde: eu? Esse eu, nós também fazemos quando o Jesus fez o chamado para nós. Essa resposta de Mateus, esse eu, ele tem um peso tão grande, porque ali Mateus é como se ele estivesse reconhecendo a sua insegurança, as suas falhas. Como que eu posso segui-lo se eu sou inseguro, se eu ainda sou repleto de falhas? Com o meu passado, eu sou uma pessoa odiada. Como que eu vou seguir? E Jesus, ele não explica, ele não exigiu nenhum currículo do Mateus, ele só pede uma comprovação de vontade. Mateus não passou ali, mas o Mateus imediatamente, depois ele levanta, fecha o posto dele ali de trabalho e vai. E simplesmente vai. Não perguntou, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que vai ficar o meu salário? Como é que vai ficar a minha família? Onde eu vou morar da agora para frente? Não fez nenhum questionamento. Simplesmente foi. E será que nós também, quando Jesus fala, siga-me, será que nós ficamos perguntando, ai meu Deus, será que Jesus está falando comigo mesmo? Dá até uma olhadinha para trás, não será que tem alguém ali atrás de mim que ele está fazendo esse convite? Não, ele está fazendo, meus irmãos, ele fez, na verdade, para nós mesmos. Quando nós aceitamos ali aquele chamado,
nós já começamos a brilhar a nossa luz. O Mateus, ele não estava pronto, mas ele estava disposto. Assim também somos nós não estamos ainda prontos, mas nós já mostramos disposição para esse chamado. Se não fosse assim, nós estaremos aqui numa casa espírita em plenas 9 horas e 35 minutos. Num sol bonito desse, choveu quase que a semana inteira, a gente poderia, nossa, agora que eu pego as minhas trouxinhas, vou pro clube tomar um sol, né, fazer um churrasco ali na churrasqueira do clube, poderia estar numa piscina fazendo qualquer outra coisa. Mas não, a partir do momento que nós abdicamos um pouquinho desse nosso momento tão aguardado, que é esse fim de semana para a gente descansar, e nós estamos numa casa espírita, já mostra que nós aceitamos. Nós já fizemos igual o Mateus, que levantou da cadeirinha, fechou o posto de trabalho dele e foi. Nós já fizemos todo esse processo que o Mateus fez. E aí a Joana de Ângeles, ela fala para a gente não ocultar a claridade que nós já conseguimos acender na nossa própria alma. É quando ela já conta para nós que nós já somos, sim, detentores de claridade. Falta talvez ainda, meus irmãos, a gente ter essa coragem, ter essa confiança que esses apóstolos tiveram para com Jesus e de colocar em prática sem vergonha, sem medo de ser julgado, sem medo de pensar, eu vou fazer isso aqui, o que o outro vai pensar de mim? Às vezes, nós passamos assim na rua e vê ali um monte de pessoas em situação de rua. Na maioria das vezes a gente sente ali um chamado, a gente fica impelido ali perguntar, né? Em casos específicos, a gente vê uma situação ali que toca o nosso coração. Principalmente quando é mãe, né? Que tá ali com aquelas crianças pequenas, todo mundo ali no sinal, a gente vê ali as criancinhas brincando com carrinho sem roda, com as bonequinhas sem braço, sem perninha, mas tá ali, criança, né? Na sua infância ali. E que eu penso, gente, o que será que motivou essa família a estar aqui nessa situação? E a gente sente ali aquela necessidade de ir lá perguntar o que aconteceu, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? E muitas das vezes a gente cala, eu falo por mim, muitas das vezes a gente cala essa necessidade, essa intuição que nós recebemos de ir lá procurar. Mesmo que talvez nós não tenhamos nada para ofertar naquele momento, mas só talvez da pessoa se sentir escutada. Nossa, alguém parou um pouquinho, porque me viu, essa pessoa ela me enxergou, já mudou ali o dia daquela pessoa. Um colega no trabalho que às vezes ele está acostumado a só reclamar, faz reunião ali de equipe, termina a reunião de equipe e já vem logo com a reclamação. Será que nós procurou já saber por que ele tem esse ponto de vista tão negativo em referente às coisas? Será que nós já paramos para escutar a história de vida dessa pessoa para saber por que ela é assim? Antes de julgar, nossa, mas você já viu fulano, né? Ai, fulano só reclama, não fico nem perto do fulano. Mas o ouvir a pessoa do porquê será que ela é desse jeito. Ela não parte, não acordou. Ai, hoje eu vou tirar meu dia só para reclamar. Não. Alguma coisa vem acontecendo ao longo da sua vida que faz com que ela tenha essa postura. Quando nós temos esse cuidado, nós estamos fazendo a nossa luz, a nossa claridade já brilhar. Tantas pessoas passam por tanta situação, meus irmãos, que um simples olhar mais atento começaria a mudar a situação das pessoas. Quantas pessoas que sofrem, mas elas não saem apontando para todo mundo, eu aqui, eu tô sofrendo. Mas quando quem convive tem um olhar mais aguçado, ele passa a enxergar e passa a ser um ponto de apoio para aquela pessoa. Na verdade, quando Jesus ele escolheu ali seus discípulos, é interessante que ele não escolheu os discípulos tudo igualzinho. Vocês já repararam? Cada um tem uma característica. Um é mais proativo, o outro é mais reflexivo. Um é mais alegre, expansivo, o outro é mais quietinho. Porque justamente essa diversidade de característica, um acaba completando o outro e fez com que com que a tarefa, a missão de Jesus fosse tão grandiosa a ponto de chegar até nós, mesmo 2000 e tantos anos depois. Serve para nós nos motivar a trabalhar mesmo diante das nossas situações, que cada um de nós sabe quais são as nossas dificuldades.
Talvez esteja ficando repetitivo, mas a mensagem principal desse Brilhe a Vossa Luz, meus irmãos, é justamente essa: saber que nós já temos claridade suficiente para colocar para brilhar. Esse é como se fosse a mensagem central de tudo isso aqui que eu preparei, de tudo isso que nós estamos falando. Nós já somos detentores de claridade e nós já conseguimos fazer as nossas luzinhas brilhar. Porque Jesus ele não falou, seja grandioso. E a Joana de Ângeles fala, a claridade que já conseguiste. Mesmo que a nossa luz ela seja pequenininha, mas ela é uma luz real. E quando a gente esconde, nós estamos perdendo a chance de colocar fios de esperança nas pessoas que estão ao nosso entorno. E aí, a Joana de Ângeles aqui na frente, ela mostra como é que nós podemos fazer essa nossa luz brilhar de modo mais prático. Através do perdão silencioso, da paciência no cotidiano. Ai, essa palavrinha paciência. Tem a musiquinha paciência, a ciência da paz, né? Musiquinha da evangelização. Uma palavrinha tão pequena, mas que tem um significado tão grande. As pessoas hoje estão tão acostumadas a qualquer coisa explodir, que quando alguém trata elas com paciência, parece que o olho delas até fica estatalado de surpresa. Criança, gente, eu me pego diariamente com essa questão da paciência na tarefa em que eu executo. Professora de criança de 6, 7 anos. Haja paciência, né? E às vezes quando eu tô ali, um menininho que tá precisando de uma ajuda maior, eu penso, ai meu Deus, não é possível que não entendeu essa orientação simples. Aí a hora que eu termino, eu penso, não entendeu mesmo não. É novo, não tá acostumado com isso. É cansativo, eu já tô cansada de saber fazer, porque eu faço sempre, mas a criancinha pequena não. Ter essa paciência no cotidiano, para lidar com os nossos, para lidar com quando o marido, ou quando o sogro, quando a sogra vai contar a mesma história 20 vezes, ai, lá vem a pessoa com a mesma história. Ela não lembra que contou a história já 20 vezes. A gente vai ter a paciência, fingir que vai ouvir e ter as mesmas reações como se estivesse ouvindo a história pela primeira vez. O vozinho do meu marido, que faleceu com 102 anos, sempre que a gente ia lá, ele contava a mesma história. Eu tinha um médico que eu trabalhava para ele lá na Bahia, que ele falava que quem morresse com menos de 100 anos era bobo. Sempre falava a mesma história. Todo dia que ia lá. E a gente escutava aquela frase como se fosse a primeira vez. E ainda fazia até complemento. Nossa, mas esse médico, será que ele viveu 100 anos mesmo? Como será que era a alimentação? Sempre fazia uma complementação ali para ele se sentir importante em ter feito aquela colocação. É a paciência que o nosso cotidiano está exigindo cada vez mais de nós e que nós já somos capazes de colocar essa paciência em prática. É o serviço desinteressado, a escuta acolhedora, honestidade nas pequenas coisas. Esses dias, já estou encerrando, eu estou vendo que a hora ali está avançando, eu vi um post, eu achei tão legal, era uma pessoa falando assim que a gente mostra quem nós somos quando a gente faz as coisas que quando não tem ninguém vendo. E ele deu o exemplo de devolver o carrinho do supermercado. Eu achei interessante e é verdade. Será que eu sou aquela pessoa que devolve o carrinho do supermercado onde eu peguei, mesmo que não tenha ninguém me observando? Será que eu sou aquela pessoa que tem esses atos de honestidade, mesmo que tem nenhuma câmera olhando para mim, que não tem nenhum aviso ali, sorria, você está sendo filmado? Porque é nessas coisas aqui que a nossa luz brilha. Porque a gente acha que não tem ninguém observando, mas sempre tem alguém observando, encarnado ou principalmente desencarnado, observando as nossas atitudes quando nós não estamos sendo observados. É isso, na verdade, que conta, e dessa pequena forma aqui que nós conseguimos brilhar a nossa luz no cotidiano, né, no local em que nós estamos inseridos. E sem culpa, mas com coragem. Porque o mundo ele não está precisando de heróis, não. Ele precisa de pessoas coerentes. Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa rotina, com a nossa simplicidade. Mas pessoas coerentes de que faz aquilo que já sabe e faz aquilo que está falando. Que faz aquilo que cobra ou que espera que o outro faça. Esse cuidado é que faz com que Jesus diga para nós, brilhe a vossa luz. E aí, para encerrar, não sei se está dando para ver,
bem fraquinho ali, né? Mas tem a perguntinha, a mesma que Mateus fez. O nosso chamado, ele é para hoje. E quando Cristo disser para nós, brilha a vossa luz, assim brilhe, que nós não perguntemos mas que nós já tenhamos a convicção de que sim, somos nós. Que a nossa resposta não seja o medo, mas que seja um movimento de fazer jus àquela confiança que Jesus teve quando ele apontou para o nosso coração e falou: brilha a vossa luz, assim brilha a vossa luz. E é interessante que esse chamado, essa convocação, ela vem a todo momento da nossa vida. Ela vem de uma maneira sutil e a gente ignora. Depois ela vem de uma forma um pouco menos sutil, a gente ignora. Vai chegar um momento em que ela vai vir não de forma mais tão sutil, mas vai vir numa figura de uma perda, na figura de uma dor, na figura de algum tipo mais enérgico para fazer com que nós aceitemos esse chamado de Jesus e que façamos a nossa luz brilhar. E para encerrar, uma frase clichê, né? Que a gente não espere ser sol, que nós já sejamos chama e que nós permitamos que Deus faça o resto. Tem aquela colocação, né, que tá lá no Evangelho, observai os lírios do campo, eles não tecem, né, mas são vestidos, os passarinhos não plantam, mas eles têm ali alimentação. O que Jesus está dizendo para nós? Larga tudo, larga seu emprego, pede demissão e vem viver à custa dos outros. Não é isso que ele está falando, não. Ele está incitando em nós a confiança. Que quando nós fazemos a nossa parte, nós não precisamos de ter medo que tudo vai acontecer para que a gente continue fazendo a nossa parte muito bem feita. É a confiança que a espiritualidade superior tem em nós. E quando nós estamos fazendo a nossa parte, meus irmãos, é esse movimento em nos melhorar, fazer o bem, em consequência, nós fazemos o nosso auto-melhoramento. Quando nós temos esse cuidado, nós podemos ter certeza absoluta que a lei está fazendo também a parte dela e tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Para o nosso reajustamento, para o nosso bem. Então, muito obrigada, meus irmãos, pela confiança, pelo convite. Que nós... Se Jesus não aparecesse para você agora, se você falaria para ele, alguém me respondeu, eu ia perguntar como eu ensaio. Então, diante dessa brilhante palestra, eu acho que Jesus diria para ele, você brilhou a sua luz, né? E ele ia Nossa, que legal essa colocação da senhora. E é verdade, ele ia afirmar para nós que a nossa luz brilhou, né? E a nossa luz seguirá brilhando, né? Muito obrigada pela contribuição. Então, meus irmãos, um excelente domingo para todos nós. Uma excelente semana. E que vocês aqui dessa Casa de Luz tenham uma excelente semana de muitas informações, de muito conhecimento, mas principalmente de muita motivação para a gente trabalhar, né, meus irmãos? Porque com cada palestra dos temas que virão a seguir, não é possível que a gente não vai se sentir motivado a fazer pelo menos uma coisinha de diferente, né? Muito obrigada. Hoje a gente só tem a agradecer. Agradecer essa casa maravilhosa, que está aberta para nós desde 2000, né? E antes as meninas já chegaram, já fizeram, abriram o caminho, né, para nós. E quando eu vim aqui para essa casa, eu vim pela dor mesmo. A gente veio, tem certeza que vários aqui estão pela dor, mas que o amor vence, né, sempre, e que a gente melhora, né. Eu fico muito emocionada de estar aqui nessa casa. Já tem 26 anos que eu estou aqui, e isso é muito importante para a gente, que a gente pensa assim, vai fazer uma retrospectiva de tempo atrás, e pensa, nossa, como eu cheguei aqui, né? E hoje, graças a Deus, a gente está bem, a gente está aqui trabalhando, né? E dando o nosso melhor para a casa sempre continuar. E eu tenho que agradecer demais, demais mesmo, uma grande mulher, que foi a Anitta,
que está separado de nós agora, mas lá está junto com nós em espírito, né? Tenho certeza que hoje ela está aqui, né? Porque ela foi uma grande mulher, ela foi um exemplo para nós, deixou esse trabalho maravilhoso, e que nós estamos aqui por ela e por as meninas que estavam com ela também, as outras mulheres, né? Importantes também, valentes, mulheres fortes, e que nós possamos estar sempre forte e com essa família, que essa família é o nosso porto seguro, essa casa e tudo aqui. E que nós só agradecemos mesmo, agradecemos a Deus, agradecemos todos vocês que estão aqui, que acreditam no nosso trabalho, né? E que nós estamos aqui sempre forte, fazendo o nosso melhor para essa casa ser cada vez melhor e mais acolhedora, e receber muitas pessoas que estão aqui, estão chegando. Sejam bem-vindas, voltem sempre, viu? Que essa casa está sempre de portas abertas para todos, né? E que a Daniele falou sobre brilhar a luz, né? Que nós possamos brilhar nossa luz, deixar nossa luz ficar brilhante, né? Para onde você passar, vai juntando com a outra luz ali, vai brilhando mais e mais e mais, né? Isso é nosso objetivo, né? E obrigada a vocês todos que estão aqui, que estão sempre aqui conosco. É a nossa grande família, viu? Vocês fazem parte da nossa família, vocês acrescentam, a energia de vocês é maravilhosa e ajuda sempre, viu? Obrigada. Vamos para o passe. Outra coisa. A semana toda nós vamos ter a confraternização do aniversário do Portal, que está fazendo 26 anos. A semana toda vai ter palestra, tá? Sempre às 20 horas, das 20 às 21, só no domingo, que é às 9 horas da manhã, tá? E vai ter música sempre na abertura. Então a gente pede para vocês chegar mais cedo um pouquinho para assistir, ouvir as músicas, para a gente concentra, o coração da gente fica mais leve, mais tranquilo, né? É muito legal a música, né? A nossa cantora aqui maravilhosa. Tá? Então é isso, gente. Então vamos neste momento concentrar em Jesus, na equipe espiritual que está aqui conosco, agradecendo imensamente por essa casa, por esse trabalho, por nós estarmos aqui juntos em família, trabalhando e crescendo juntos, todos, no mesmo objetivo, que é a melhora, que é o nosso progresso moral e espiritual. Que Jesus possa nos amparar neste momento, que a Mãe Maria Santíssima cubra-nos com o seu manto de luz, dando todo o seu amor de mãe e toda a sua paz infinita, sua misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que Jesus nos ampare, proteja hoje e sempre, que possamos sair daqui com Jesus em nossos corações. Graças a Deus.